Tá? Uhum. Já. Tá, então, mais uma vez, bom dia a todos, aos nossos preletores, mas também a todos os participantes. Este é um tema que tem suscitado grande interesse, se traduz-se no facto de termos 500 e tal pessoas inscritas, estão ainda a entrar. Bom, o tema que hoje nos reúne, o CICAD e agora o ICAD, tem lançado desafios à comunidade científica e académica para colaborarem na produção e transferência de conhecimento no âmbito dos comportamentos aditivos e dependências, nos dossiês temáticos, nas videoconferências, em ações de formação. E o tema agora em causa, a utilização terapêutica das substâncias, das drogas ilícitas, é de alguma forma um assunto lateral ao ICAD, uma vez que o ICAD olha para os comportamentos aditivos fundamentalmente a partir da sua dimensão problemática, o que pode levar a alguma estranheza quanto à realização de uma videoconferência ICAD centrada não nos riscos e nos danos, mas nos potenciais benefícios terapêuticos de algumas substâncias ilícitas. No entanto, estando na ordem do dia, este é um assunto de que o ICAD não se pode aliviar, à semelhança de outras entidades de natureza profissional, académica e científica. É importante que o tema seja discutido de forma desapaixonada, a partir da empíria e não de posições ideológicas ou de ativismos de que espécie for, como por vezes se vê acontecer. Estamos conscientes de que algum lobbying e interesses conflituantes andam a par da crescente mercantilização de algumas práticas ditas terapêuticas com recurso a substâncias ilícitas, o que é algo que preocupa o ICAD e que deve ser, no mínimo, monitorizado, regulamentado e fiscalizado, a bem da saúde pública. Tentemos com esta videoconferência contribuir para o debate em curso, abordando com seriedade e rigor científico os potenciais benefícios, os riscos e as limitações das utilizações de alguns psicodélicos e outros em determinadas condições de saúde. Agradeço a todos terem aceitado participar nesta reflexão, pois temos aqui um painel de luxo. Não vou proceder às apresentações, deixo isso para o nosso moderador, que será o Dr. Miguel Vasconcelos, médico psiquiatra, psicodramatista e coordenador do Centro das Taipas. Portanto, vou passar de imediato a palavra, agradecendo uma vez mais a vossa participação e desejando que esta videoconferência seja realmente muito profícua e que nos ajude a melhor compreender este fenómeno a que estamos a assistir. Muito obrigado, boa videoconferência para todos. Assim. Portanto, bom dia, bem-vindos. De facto, isto é um tema quente, não é? Eu penso que é assim, nós sempre, todas as sociedades e culturas têm contato com substâncias psicoativas, não é? E começa logo aí, a palavra droga tende a ser atualmente utilizada por substância psicoativa, porque algumas são lícitas, outras ilícitas, e algumas estarão em transição de um campo para o outro, não é? Portanto, mas é o tema geralmente comum aceito para a substância ilícita psicoativa utilizada fora de um contexto clínico, não é? Com fins recreativos ou outros. De facto, este tema, eu penso que a visão científica é fundamental, não é? Porque há, de facto, as pessoas apaixonadas e que veem todos os benefícios sem fundamento científico, mas também há as pessoas que, por oposição, logo à partida rejeitam a ideia. Não é? Portanto, uma visão pragmática, científica é fundamental. E daí ter surgido este seminário e este tema com este painel, que são tudo pessoas que se dedicam, na prática, à avaliação e ao estudo e à observação da utilidade destas substâncias. Portanto, eu passo a apresentá-los. Temos aqui pessoas como o Dr. Albino Maia, licenciado e doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu vou ler o vosso currículo muito rapidamente, porque as pessoas estarão mais interessadas no que vão dizer. Mas, de qualquer modo, contextualiza o orador, não é? Que é muito importante. São pessoas, de facto, com experiência prática na questão, não são teóricos. É mestre em Saúde Pública da Universidade de Harvard e é professor de Psiquiatria e de Neurociências na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.
e neste momento é o diretor da Unidade de Neuropsiquiatria do Centro Clínico de Investigação da Fundação Champalimau. Também é o vice-presidente da ESP-SM. Depois o Dr. Frederico Magalhães, que vem por esta ordem, não é? É licenciado em Bioquímica e está especialista em Psiquiatria em Oxford. E exerce funções no Imperial College Psychedelic Research Group, é investigador psiquiatra e guia psicodélico em ensaios clínicos de psilocibina. Também colabora na equipa de ketamina ou de cetamina do Oxford Health NHS Trust e é facilitador no Institute for Psychedelic Therapy e membro do Royal College of Psychiatry Working Group Psychedelics. Portanto, uma grande intervenção no uso institucional destas substâncias. Depois temos o Dr. Pedro Rodrigues, que é professor de saúde mental na Nova, é psiquiatra e coordenador da Unidade de Depressão Resistente do Hospital de Júlio de Matos. Também é investigador associado no Centre for Psychedelic Research do Imperial College London e membro da direção da SPACE, que é a Sociedade Portuguesa de Aplicação Clínica de Psicodélicos, que é importante haver uma sociedade científica dedicada a estes assuntos. E depois, por fim, a doutora Leonice Furtado, que não apareceu aqui na fotografia, mas que é médica, também especialista em Medicina Geral e Familiar, por Genebra, e em Psiquiatria e Psicoterapia pelos Hospitais Universitários de Genebra. E é chefe clínica no programa de Psicoterapia assistida por psicodélicos no Serviço de Adições do Departamento de Psiquiatria dos Hospitais Universitários de Genebra. Portanto, eu vou dar a palavra de imediato ao Dr. Albino Maia, né? Nós vamos seguir mais ou menos uma ordem, vamos ter cerca de 15 minutos para cada um, e no fim o restante tempo será dedicado à discussão, será no final. Portanto, Dr. Albino Maia, passo-lhe a palavra. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Olá, bom dia. Desculpem, estava aqui com dificuldade em encontrar o sítio certo para ligar o microfone. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou entre pessoas que me formaram. O Dr. Miguel Vasconcelos foi meu orientador de formação quando passei pelo Centro das Taipas, já há mais anos do que gostaríamos ambos de admitir. E fui também orientador do Pedro Rodrigues, orientador do doutoramento de Pedro Rodrigues, portanto é um prazer estar aqui encravado entre gerações, que é uma situação muito confortável de se ter. E é um prazer estar a falar sobre este assunto, que me tem motivado tanto nos últimos tempos, e ter tido a apresentação feita pelo Dr. João Golão, que do ponto de vista dos conceitos fundamentais ficou tudo dito. Portanto, eu quase que me podia calar, mas como tenho aqui 15 minutos para me entreter a mim e a vocês, vou aproveitá-los e tentar cumprir o tempo o melhor possível. Até me pediram para falar sobre psicodélicos, sobre o trabalho de investigação que existe na área dos psicodélicos e também sobre algumas das ideias e esforços a que nos temos dedicado no domínio da regulação, que na prática não são propriamente no domínio da regulação, mas no pensamento sobre a regulação, porque eu não tenho qualquer responsabilidade no domínio regulamentar, nem em Portugal, nem fora de Portugal. Tenho vários potenciais conflitos de interesse que gostaria de fazer disclosure. Fui coordenador nacional de vários ensaios no domínio dos psicodélicos, nomeadamente da Janssen e da Compass, no domínio dos psicodélicos pensados numa perspectiva muito, muito abrangente. Fui consultor do European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction e tenho projetos de investigação, tenho e tive projetos de investigação da Iniciativa do Investigador, tanto da Comissão Europeia agora como no passado da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que me financiam ou financiaram para trabalhos neste domínio. E porque eu tenho enormíssima dificuldade em cumprir tempos, e para quem tem dificuldade em cumprir tempos e faz os agradecimentos no fim, os agradecimentos depois são feitos a correr, eu gosto sempre de começar pelos agradecimentos, porque assim esta parte que é tão importante não fica por se fazer. Esta é uma fotografia já um bocadinho antiga,
da equipa com quem trabalha. É uma equipa que tem uma componente clínica, tem uma componente de investigação, com médicos, psiquiatras, um neurologista, psicólogos, enfermeiros de saúde mental, investigadores de vários domínios, estudantes de doutoramento, técnicos de investigação. Estão aqui mencionados os nomes das pessoas que com quem mais diretamente tenho colaborado neste domínio específico. Estão em bold, e agradecer a todos pela colaboração que me têm dado no trabalho que fazemos neste domínio. Então, hoje vamos falar sobre psicadélicos, e eu assumi que, sendo o primeiro, me poderia calhar dar uma visão geral sobre o que é que são psicadélicos, e isso por si só demoraria mais do que 15 minutos. Portanto, vou ser sintético e dizer que a palavra psicadélico tem na sua origem a ideia de que são substâncias que permitem uma manifestação da mente ou uma manifestação da alma. É essa a origem, e são substâncias relativamente diversas na sua origem. Há uma série destas substâncias que têm origem primária em componentes naturais. Aquela de que vamos falar hoje, ou de que eu vou falar hoje com mais detalhe, é a psilocibina, que existe num determinado tipo de cogumelos, mas há também uma série de outras substâncias que existem noutros animais e noutras plantas. E, em alguns casos, estas substâncias naturais estão a ser sintetizadas por agentes industriais para se poder pensar na sua transformação em medicamentos. E, por exemplo, em relação à psilocibina, isso é muito claro. Quando estamos a falar dos ensaios clínicos em psilocibina, na sua maioria não estamos a falar da psilocibina como um extrato do cogumelo, mas estamos a falar da psilocibina como um medicamento sintetizado em laboratório. E temos outras substâncias psicadélicas que são, na sua origem, sintéticas. A mais conhecida, o LSD, foi sintetizada e descoberta no seu potencial psicadélico por Albert Hofmann na primeira metade do século passado. Os psicadélicos clássicos, a denominação, e tenho a certeza que o Pedro Rodrigues vai tocar sobre isto na apresentação dele, a denominação de psicadélicos é bastante abrangente, fala de vários tipos de substâncias, mas os psicadélicos ditos clássicos, que são aqueles mais consensuais em relação às suas características de experiência fenomenológica, têm em comum, como elemento mais objetivo da sua descrição, serem substâncias relativamente próximas à serotonina na sua estrutura, e atuarem como agonistas de um receptor da serotonina, que é o receptor de tipo 2A. E é através da ação neste receptor, no receptor 2A, que vão provocar a experiência psicadélica, que não vou descrever em detalhe, que tenho a certeza que outros irão falar hoje ao longo do dia, mas que se descreve do ponto de vista geral como a manifestação da alma ou a manifestação da mente. E estas substâncias são antigas, não são novas, e não são novas não só na sua utilização tradicional, cerimonial, religiosa, recreativa, mas não são novas no mundo da investigação e no mundo da investigação clínica. Esta é uma imagem de um livro de resumos de uma conferência sobre a utilização de LSD em psicoterapia, que ocorreu em abril de 1959. Portanto, estamos a falar de trabalhos antigos, e temos do outro lado uma fotografia de duas pessoas que estiveram muito envolvidas em algum do trabalho de investigação com recurso à psilocibina, também por volta desta altura histórica, que é o Timothy Leary e o Richard Alpert,
que estavam relacionados com o Harvard Psilocybin Project, como o nome indica, decorreu na Universidade de Harvard. E isto aconteceu, como estava a dizer, num mundo da investigação clínica e da investigação científica, mas também aconteceu no mundo real. Portanto, a utilização dos psicadélicos teve um grande impacto também na população geral. Pensa-se, ou é muitas vezes proposto como tendo uma contribuição importante para uma certa revolução cultural que ocorreu no mundo ocidental e nos Estados Unidos em particular nos anos 60, uma revolução cultural que foi também uma revolução com alguns objetivos políticos e relacionados com as guerras ou a guerra em que os Estados Unidos estavam envolvidos na altura. E admite-se que também por causa disso, apesar disto ser contencioso, não ser isto que eu vou dizer a seguir não é ciência pura e dura, é a opinião de vários, de que isto possa ter estado relacionado com uma resposta de proibição da utilização destas substâncias, não só do ponto de vista recreativo, mas também na sua utilização em investigação, seja clínica, seja investigação de outros tipos. E o que vemos aqui é uma fotografia do Timothy Leary, investigador em Harvard, a ser detido pelo FBI, em parte pelas suas atividades relacionadas com a utilização de psilocibina. E esta restrição ao uso de psicadélicos que ocorreu relativamente pouco tempo depois de se terem começado a estudar, foi algo que depois levou a um vazio de trabalho e a um vazio de investigação ao longo de algumas décadas. E foi lento o processo, vemos aqui um espaço grande entre 65 e 94, foi lento o processo desde que se fizeram as primeiras experiências com psilocibina clínicas e a distribuição da psilocibina foi descontinuada pelo agente comercial da altura, a Sandoz, até aos primeiros estudos depois desta proibição, o primeiro dos quais com DMT em 1994, publicado em 94, e depois a saírem um bocadinho às pinguinhas, até que em 2016 saem 2 estudos críticos na área em doentes oncológicos em fim de vida, em que os resultados de terapia assistida por psilocibina nestas populações foram de facto muito entusiasmantes e reuniram-se as condições para se regressar a um estudo robusto destas substâncias no domínio psicoterapêutico e psiquiátrico. E, portanto, onde é que nós estamos hoje? Estamos com estudos com várias substâncias psicadélicas típicas e atípicas, a serem testadas em várias indicações distintas no domínio da psiquiatria e da saúde mental. E aquilo de que eu vos vou falar é essencialmente sobre a psilocibina, um psicadélico clássico que tem vindo a ser estudado em vários domínios, mas em particular no domínio da depressão e da depressão resistente ao tratamento. O que é isto da depressão resistente ao tratamento? É uma condição em que as pessoas têm, no decorrer de um episódio depressivo, má resposta a pelo menos 2 fármacos antidepressivos diferentes, e sabemos que estas pessoas que têm má resposta a pelo menos 2 antidepressivos são pessoas que respondem muito mal a novas tentativas de tratamento e até há evidência que respondem mal a outras estratégias de tratamento que não apenas as medicamentosas. Estes dados que estão aqui do lado esquerdo do vosso ecrã para uma população americana já foram validados ou a falta de resposta após 2 tratamentos já foi validada em muitas outras populações e temos aqui dados que incluem
dados de Portugal num ensaio que foi promovido pela Janssen, conduzido há já quase 5 anos, e o que é surpreendente é que temos muito poucas alternativas para estas pessoas. E essas poucas alternativas resultam no facto de que, apesar de estarem a fazer tratamentos que não estão a funcionar para elas, a maior parte destas pessoas continuam a fazer estes tratamentos durante longos períodos e parece haver um certo nihilismo terapêutico na procura de novos tratamentos para estes doentes. E temos também, obviamente, outros problemas com os medicamentos antidepressivos convencionais que utilizamos atualmente. Um deles é a demora até que o efeito terapêutico se verifique, e esse é algo a que estamos muito habituados no domínio da psiquiatria, mas que é um problema muito significativo, que os doentes só tenham resposta significativa após 4 a 6 semanas, e resposta máxima, tipicamente, só se pode dizer que é observada ao fim de 12 semanas. E, por outro lado, temos um problema de durabilidade da resposta ao tratamento. Os doentes, mesmo aqueles que respondem muito bem, que entram em remissão, quando os medicamentos são interrompidos, temos uma taxa muito significativa de recidiva de episódios depressivos. E os estudos iniciais com psilocibina, alguns dos quais vos falei há 2 ou 3 slides atrás, trouxeram grande entusiasmo para o campo da psicofarmacologia, porque sugeriram, com uma única exceção, taxas muito elevadas de redução de sintomas em doentes tratados apenas com 1 ou 2 aplicações de psilocibina, e, por outro lado, alguns destes estudos sugeriram uma outra coisa muito importante, que foi que o efeito do tratamento com apenas 1 ou 2 administrações da substância era muito prolongado no tempo, e que havia uma proporção importante de pessoas, em alguns estudos quase todas as pessoas, que se mantinham com muito boa resposta ao fim de 3 a 6 meses. Isto foi o que motivou novos ensaios, grandes ensaios, aleatorizados, controlados por placebo ativo ou por placebo, que têm vindo a ser desenvolvidos e já havendo resultados publicados para alguns deles. E é um bocadinho sobre isto que eu vos vou falar agora. O que é que nós sabemos destes novos estudos? Portanto, estes foram os estudos iniciais. O que é que nós sabemos agora sobre os novos estudos com maior dimensão que têm vindo a ser feitos no domínio da depressão e da depressão resistente ao tratamento? Em relação à eficácia, que é aquilo que nos preocupa quando estamos a falar de depressão resistente, os estudos iniciais, se pensarmos neles em média, sugeriam que aproximadamente 60% dos doentes tinham uma redução significativa de sintomas. E 60% é um número importante e significativo. Este estudo, que foi um estudo publicado em 2021 no New England Journal of Medicine, dá-nos alguma informação sobre a eficácia, porque fez uma coisa muito interessante, que foi comparar a eficácia da psilocibina com a eficácia de um antidepressivo convencional, o escitalopram. E o que vemos aqui é que a psilocibina, neste estudo, parece ser ligeiramente mais eficaz do que o escitalopram, mas estes investigadores não conseguiram demonstrar uma superioridade estatisticamente significativa da psilocibina em relação a um antidepressivo convencional em pessoas com depressão refratária ou não refratária. E, por outro lado, no estudo multicêntrico promovido pela Compass, de que vos falei no slide imediatamente anterior a este, a taxa de remissão às 3 semanas em pessoas com depressão refratária, tratadas com uma única administração de psilocibina, foi de aproximadamente 30%, o que sugere que os valores, sendo valores importantes, os valores de remissão sendo valores importantes, não são valores de dimensão tão significativa como aqueles que foram propostos originalmente. Outra questão importante que os estudos têm vindo a estudar é a questão da tolerabilidade. Portanto, o quão seguros são estes tratamentos. Este é um estudo publicado o ano passado, 2023, é um estudo de um único centro, com 52 doentes, é um estudo aleatorizado, controlado por placebo,
É um estudo sugestivo de muita segurança do tratamento, tal como ele foi conduzido aqui, mas há outros casos em que temos algumas preocupações que não podemos ignorar. Aqui temos, novamente, no estudo da Compass, este conduzido em doentes resistentes ao tratamento, portanto, os doentes mais difíceis de tratar. Temos alguns sinais que preocuparam a comunidade científica, nomeadamente da presença de eventos adversos graves nesta população, sejam de ideação suicida, comportamentos lesivos intencionais e até de hospitalização, em pessoas que foram tratadas com as doses mais elevadas de psilocibina, eventos estes que estiveram totalmente ausentes no grupo de pessoas que foi aleatorizado para a dose mais baixa de psilocibina. E, por fim, aquele que é o impacto mais promissor da psilocibina, que é a durabilidade. Nestes estudos do lado esquerdo, alguns dos estudos um bocadinho mais antigos, estes publicados em 2021, sugerindo que em pessoas tratadas com 2 tomas de psilocibina tínhamos efeitos bastante duradouros do tratamento, mas dados um pouco menos promissores em estudos feitos com uma única administração de psilocibina, que ou não tiveram períodos de observação suficientemente longos, ou quando tiveram esses períodos com suficiente duração, demonstraram que, de facto, há uma certa tendência para a recidiva de sintomas numa proporção não negligível de doentes. Portanto, quais são as perguntas que nós temos para o futuro? E eu terminaria neste slide, tenho alguns mais, mas acho que é tempo de passar para os próximos palestrantes. Eu acho que as questões que temos para o futuro são, em primeiro lugar, será que a psilocibina e os outros psicadélicos vão ter sucesso dentro do nosso framework, dentro do nosso esquema regulamentar atual, que é essencialmente nos Estados Unidos controlado pela FDA, na Europa controlado pela Agência Europeia do Medicamento. Portanto, será que este framework é um framework que vai funcionar para regulamentar a utilização de psicadélicos? Depois outra questão fundamental, que é uma questão científica, empírica. O que é que vamos necessitar para além do fármaco? Precisamos de terapias específicas para serem aplicadas em conjunto com estes novos fármacos? Precisamos, e precisando destas terapias específicas, como é que nós vamos assegurar a regulação e supervisão profissional destes outros profissionais que estão envolvidos no tratamento com estas substâncias? Uma outra questão fundamental é onde é que estas substâncias, onde é que estes tratamentos vão ser conduzidos? Vão ser conduzidos em hospitais? Vão poder ser conduzidos fora de hospitais? Como é que vamos poder assegurar uma acessibilidade razoável destes tratamentos às pessoas que deles possam precisar? E a visão alternativa é, será que a via da regulação medicamentosa é a via regulamentar correta para os psicadélicos? E temos alguns outros exemplos. Temos o exemplo da cannabis, em que a via regulamentar não tem sido, na maior parte dos países, uma via equivalente à via dos medicamentos, e há seguramente muitos que pensam que esta é a forma correta para regulamentar e o acesso ao uso terapêutico dos psicadélicos. E agradecer novamente o convite, entusiasmado para ouvir os restantes palestrantes. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Aldino Maia. Muito obrigado pela sua apresentação. Vamos passar ao próximo palestrante, que é Frederico Magalhães. Passo-lhe a palavra de imediato. Frederico, a câmara é tua. Miguel, eu acho que na ordem de... Onde é que eu estou? Estão-me a ver e a ouvir? Perfeitamente. Eu creio que na ordem de apresentações teríamos o Pedro Castro Rodrigues a seguir a mim. E não é a minha ordem, mas é equivalente. Está bem. Escolher entre vós quem é que quer começar. A ordem que eu tenho é essa, mas... então tudo bem. Mas quem estiver mais preparado para começar, pode começar. Entre o Frederico e o Pedro, é indiferente. Por mim, tanto faz. A minha apresentação ia encaixar depois um pouco na apresentação da doutora Leonice. Então, por isso, tá bem. Posso apresentar agora? Sim, Pedro, por favor. Obrigado. Nada.
Partilhar o ecrã. Conseguem ver o ecrã? Sim, sim. Ótimo. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É aqui também um prazer estar neste painel com o Dr. Miguel Vasconcelos, com quem aprendi tanto no meu estágio de edições, e com o Dr. Albino Maia, orientador de doutoramento, que me ensinou praticamente tudo o que eu sei sobre ciência, e que também tem sido aqui uma parte importante de ter conseguido fazer este trabalho que estou a fazer agora. Eu vou apresentar os resultados de um protocolo de tratamento resistente que estamos a aplicar aqui no Hospital Júlio de Matos, que utiliza uma substância psicadélica, que é em combinação com psicoterapia. Antes de apresentar os dados deste tratamento, acho que é muito importante dar aqui um contexto, que já foi, em parte, e muito bem dado aqui pelo Dr. Albino Maia, mas eu vou-me focar também em dois aspectos fundamentais que são importantes para entender resultados, porque os nossos resultados, e aquilo que eu vou falar não é só da eficácia dos tratamentos, mas algo que também me interessa muito, tem a ver com mecanismos, o porquê, como é que estes tratamentos funcionam. Acho que é muito importante, quando pensamos sobre estas substâncias tão complexas, algumas particularidades do que se sabe dos seus mecanismos de funcionamento. Então, os psicodélicos podem ser definidos da forma que o Albino definiu há pouco, e é uma forma que eu acho muito correta e bonita de a definir. Pode haver também uma definição mais específica, mais fenomenológica da clínica, em que atualmente se diz que causam uma alteração transitória e profunda da percepção, das emoções, do pensamento e da nossa vivência do eu, da vivência do eu também. E isto é um aspecto importante, até porque, olhando para esta definição, então, aí podemos considerar os psicodélicos, e é clássico hoje em dia separar aquilo que são os psicodélicos clássicos, que o Albino falou, daquilo que também são os psicodélicos atípicos, que um dos principais é a ketamina, de que eu vou falar hoje, mas existem também outros, como o MDMA, utilizados em contexto de investigação hoje em dia. E aquilo que separa esta classificação tem a ver com o tal mecanismo que o Albino falou: agonistas 5-HT2A, psicodélicos clássicos, substâncias que fazem esta alteração temporal de todo o conteúdo da consciência, então aí são considerados psicodélicos atípicos com outros mecanismos de ação, no caso da ketamina, glutamatérgico. Mas sendo a sua definição relacionada com a experiência e com os efeitos psicológicos, então eu queria aqui focar num aspecto que é útil para entender os nossos resultados, que é o que é que queremos dizer então com substâncias que alteram a vivência do eu. Ora bem, o nosso eu é o quê? É uma parte muito importante da nossa experiência consciente, que pode ser classificado de várias formas. Se separa muito aquilo que é o chamado bodily self, ou eu corporal, a nossa experiência de ter um corpo que controlamos, que está separado do que está à nossa volta, do chamado eu narrativo, o conjunto de histórias, de objetivos, das ideias que temos em relação a nós próprios, as coisas que fizemos ontem, o que vamos fazer amanhã, e isto domina grande parte da nossa consciência habitual, não é? Quando não estamos concentrados no que está à nossa volta, a nossa consciência habitual é dominada por muito deste nosso monólogo interno connosco. E este eu habitual, não é? E aqui não estamos a falar nem de estados patológicos, nem de estados alterados por substâncias, tem algumas características que estão definidas na fenomenologia, a persistência, experiencio-me a mim mesmo como sendo o de ontem, o mesmo que vou ser amanhã, com limites, normalmente observamos o mundo como observador, não é? Separação do que está à nossa volta. E estas são as características do eu, ou do self, ou do ego, normais. Característica mais específica dos psicodélicos, no sentido em que eles causam esta alteração, mas outras substâncias psicoativas não causam, é a chamada dissolução do ego. É um termo que não é perfeito, é um termo, até na minha opinião, que pode ser visto de uma forma negativa, mas se nós olharmos para aquilo que é a dissolução do ego, no fundo, é a eliminação temporária de algumas destas características da vivência do eu normais, e que pode ser avaliada por instrumentos psicométricos, a aplicar aqui no Júlio de Matos, e um dos mais utilizados é o instrumento, o inventório de dissolução do ego, que tem itens como a pessoa sentir-se um com o universo, sentir uma grande união com os outros, que as suas preocupações habituais têm menos importância, e isto são estados de consciência que têm 50, como foi falado, olhados com muito interesse pela comunidade científica. E isto é um estudo recente do Imperial College, que eu acho que acho que é interessante falar sobre isto neste contexto da videoconferência, do ICAD, porque às vezes há a tendência da sociedade em geral de pôr as drogas ou as substâncias todas no mesmo saco, ou mesmo as que são ilícitas num saco, as lícitas no outro. Este é um estudo muito interessante que mostra que o LSD, um psicodélico clássico, causa uma dissolução do ego, esta sensação de união e de conexão com o que está à sua volta, proporcional à dose, e, portanto, as pessoas que tomam LSD em
contexto seguro, atingem este estado de consciência, enquanto que o mesmo instrumento psicométrico tem itens opostos, que cotam o que se chama a inflação do ego, a pessoa sentir que é mais importante que os outros, mais confiante, e o LSD não tem esse efeito de inflação do ego. Se olharmos, por exemplo, para a cocaína, tem os efeitos opostos. Peço desculpa que está a passar aqui um avião, e no Júlio de Matos temos esta condicionante. E este estudo mostra que a cocaína faz um efeito de inflação do ego, dependendo da dose, não causando a tal dissolução do ego, a tal conexão com o que está à volta. E o álcool, por exemplo, não causa nem uma coisa nem outra. Mas é importante também não esquecer que esta experiência não tem de ser exclusivamente causada por drogas, e portanto sabe-se, e a investigação tem olhado muito isto para as práticas meditativas, em que estados de meditação, que demoram muito tempo a ser treinados, mas que estão descritos alterações de dissolução do ego, de maior conexão com o que está à sua volta, desaparecimento das preocupações habituais, em meditadores experientes, e isto tudo tem a evidência de quais as áreas cerebrais que codificam estas dimensões da experiência. Eu tenho ali do lado esquerdo que este eu corporal é codificado sobretudo na chamada rede de saliência, enquanto que o eu mais narrativo é codificado sobretudo na Default Mode Network ou na rede padrão. Mas é importante não esquecer que existem então substâncias que causam esta dissolução do ego, mas que esta também pode ser acessível de outras formas conhecidas da investigação. E quando olhamos para os psicadélicos, é interessante perceber que, passar aqui o slide, que o que nós conhecemos hoje em dia da investigação, não só os resultados clínicos, que foram muito bem apresentados na aplicação anterior, mas toda uma investigação translacional que tem sido feita nos últimos 20 anos, que tem permitido olhar para estas intervenções como se calhar nenhuma outra em psiquiatria, ou seja, dos níveis mais celulares e moleculares, até aos níveis das redes e dos circuitos cerebrais, e depois para a experiência psicológica, e os têm sido muito consistentes, demonstrando que depois desse tal efeito inicial no receptor 5-HT2A, os psicadélicos causam uma onda glutamatergica temporária no cérebro, que nos dias seguintes à sua administração causam um aumento da neuroplasticidade, ou seja, o cérebro, portanto, há maior aumento do número de dendritos, comunicação entre neurónios, e durante a experiência psicadélica, que dura uma questão de horas, dependendo da substância, aquilo que acontece nas redes cerebrais é um estado em que as redes comunicam muito entre si, passam a comunicar mais com outras áreas, com as quais tipicamente comunicam menos, portanto, alterações da conectividade funcional, sobretudo nesta rede cerebral padrão, que perde o seu predomínio, o cérebro funciona temporariamente num estado mais entrópico, ou seja, mais imprevisível, e, portanto, são quebrados os padrões habituais de hierarquia cerebral durante a experiência psicadélica. E a tradução fenomenológica disto é precisamente estas alterações do estado de consciência que vimos há pouco, e está demonstrado pela investigação que neste estado temporário as pessoas podem ter experiências de insight psicológico, experiências de desbloqueio, tudo isto medido através de instrumentos psicométricos, como por exemplo, e conseguimos olhar para o lado direito, eu acho isto particularmente interessante em relação a estes tratamentos, em muitos dos estudos, mas não em todos, mas em muitos deles, na grande maioria, existe uma correlação entre um determinado efeito de experiência, nomeadamente esta dissolução do ego, sensação de conexão, união com o que está à volta, e os benefícios terapêuticos. E quando tentamos, então, olhar, isto aqui é um slide de um artigo que eu publiquei recentemente em conjunto com a equipa do Imperial College, que tenta fazer, de facto, aqui um modelo unificado, olhando sobretudo para a neuroimagem, mas que é interessante pensar, porque mostra não apenas os efeitos na depressão, mas algo que tem sido interessante é olhar para efeitos destes psicadélicos também noutros diagnósticos. Parecem diagnóstico, como os estudos nas áreas das adições demonstram, como o Frederico vai falar a seguir, ansiedade em fim de vida, etc. E o que propusemos neste artigo é que, na verdade, grande parte dos estados psicopatológicos, depressão, ansiedade, adições, o que têm em comum é, em resposta a um conjunto de adversidades, no início de vida ou no o cérebro, no fundo, entra num padrão repetitivo que conhecemos da clínica, não é? E que tem uma tradução neuronal que é basicamente haver uma diminuição da flexibilidade. Há um padrão repetitivo de maior modularidade, existem estudos que mostram uma maior transição, maior permanência de estados na Default Mode Network em pessoas com depressão, e o que os psicadélicos parecem fazer é então causar um estado temporário em que estes padrões vão ser quebrados, o tal estado entrópico de maior imprevisibilidade, e isso pode permitir à pessoa ter uma experiência no qual as suas vivências habituais, que numa pessoa com depressão são repetidas, eu não valho nada, a minha vida não vale nada, permitir-se temporariamente a pessoa explorar outros estados de consciência que são depois tais instrumentos da dissolução do ego ou outros. No fundo, os psicadélicos, se olharmos para o cérebro como um sistema de fazer inferência que está à nossa volta, a ideia do cérebro bayesiano, vão, ao colapsar a hierarquia cerebral típica, vão fazer com que o cérebro tenha menos
confiança nas suas crenças, sobretudo nas crenças que são codificadas nos níveis mais elevados da hierarquia cerebral. Os receptores da serotonina são expressos e, portanto, o que vai acontecer é que as crenças mais profundas do indivíduo vão ser atribuídas menor certeza, e numa pessoa que esteja num modelo rígido e negativo sobre si próprio, isto pode ser modificado. Agora, isto é um processo de destabilização, e sendo um processo de destabilização, deve ser feito num contexto seguro e acompanhado, daí a importância do componente para permitir depois, com a neuroplasticidade nos dias seguintes, a mudança de um padrão de rigidez para um padrão de flexibilidade. E o que se sabe sobre os psicodélicos clássicos foi bem resumido pelo Albino há pouco. Os slides era essa introdução, mas agora o que queremos falar é de facto sobre o psicodélico atípico, que é a ketamina, que tendo sido descoberto um pouco mais tarde do que os psicodélicos clássicos e aprovado como anestésico nos anos 70, é um medicamento de uso médico absolutamente seguro como anestésico e que tem sido olhado nos últimos 20 anos. Inicialmente, a investigação sobre ketamina começa com estudos de infusões de ketamina em pessoas com depressão resistente, e foi isso que foi surpreendente, efeitos antidepressivos rápidos, muitas vezes nos dias seguintes à administração. E nos últimos 20 anos, 24, têm sido feitos já existem hoje em dia publicados mais 39 ensaios com ketamina para depressão resistente, mais de 1.500 pacientes envolvidos, e esta última análise mostra taxas de resposta na ordem dos 46% e de remissão nas ordens dos 27%, e aqui estamos de um modelo farmacológico no qual a ketamina também causa, como vamos ver em seguida, um estado alternativo temporário, e neste modelo farmacológico a experiência subjetiva é vista não como ser trabalhado ou entendido na psicoterapia, mas na utilização mais comum da ketamina nos ensaios clínicos como um efeito secundário. E se olharmos para estes dados, de facto são interessantes. Também foi publicado, por exemplo, uma meta-análise que comparou a ketamina na sua formulação intravenosa com esta nova formulação patenteada por um laboratório, a esketamina ou Spravato, que mostra, neste caso, superioridade da ketamina intravenosa, mas outras meta-análises mostram superioridade da esketamina, portanto são provavelmente muito equivalentes, embora a qualidade dos estudos da esketamina tenham sido financiados pelo laboratório farmacêutico, são de facto de maior qualidade. Mas, aparentemente, a eficácia não será assim tão diferente. Agora, o que é interessante é que se nós pensarmos neste modelo só de infusões de ketamina repetidas para tratamento de depressão, estamos a falar de um paradigma de tratamento muito idêntico ao paradigma de tratamento farmacológico habitual da psiquiatria. Só que a ketamina tem algumas características importantes, também utilizada em contexto recreativo, e existem casos descritos, por exemplo, de adição à ketamina. E, portanto, é importante nós sabermos, então, se estamos a aplicar este modelo só do ponto de vista farmacológico, durante quanto tempo é que se vai aplicar o tratamento? É frequente, muitas vezes, depois de um período de administração, quando se interrompe, algumas pessoas terem recaídas e, portanto, não sabemos muito ainda sobre a segurança. A longo prazo, pessoas que estejam a fazer infusões de ketamina durante 2 anos, 3 anos, ainda não sabemos bem o seu perfil de segurança. E neste modelo, a tal experiência subjetiva que acontece durante as administrações de ketamina, mesmo em doses baixas e no modelo farmacológico, não é olhado como um componente importante. E portanto, há aqui questões importantes, então, mas nos psicodélicos clássicos esta experiência pode ter valor terapêutico, ou pelo menos correlaciona-se com os benefícios, será que isto pode estar a acontecer ou não com a ketamina? E, na verdade, se olharmos para o que sabemos hoje em dia da ketamina, desde a investigação, olhando aqui deste ponto de vista translacional, desde o nível básico até do nível molecular e celular, até depois para os circuitos cerebrais e depois para a experiência psicológica, há hoje evidência muito sólida de que a ketamina, tal como os psicodélicos clássicos, embora por uma via diferente, estimula a neuroplasticidade nos dias seguintes à sua administração, com um pico às 24 horas e que dura até 7 a 10 dias depois da administração do medicamento, mas não é só o efeito neuroplástico que nós conhecemos da ketamina. Muitas vezes fala-se só de neuroplasticidade ser o único mecanismo que explica o efeito antidepressivo da ketamina. Provavelmente não é. Ou seja, por exemplo, neste estudo publicado na Science, em modelo animal, demonstra-se que a ketamina faz também um efeito, isto é específico da ketamina, não acontece nos psicodélicos clássicos, de modulação do núcleo específico, que é a abénula dos circuitos de recompensa do cérebro, que provavelmente explica o seu efeito anedónico quase imediato no dia seguinte. E se olharmos para o que sabemos dos estudos de neuroimagem, encontramos muitas semelhanças entre todos os achados que vimos há pouco dos psicodélicos clássicos nas redes cerebrais, já foram todos eles replicados com a ketamina. E, portanto, a ketamina também parece, temporariamente, aumentar esta imprevisibilidade da atividade cerebral, neste caso com um período de duração inferior, ou seja, durante cerca de 1 hora. E se olharmos para a experiência psicológica, isto é bastante interessante. Ou seja, os primeiros estudos olharam, a ketamina foi considerado, quando foi aprovado o anestésico, o termo que foi usado
dissociativo, porque é frequente as pessoas, quando acordam das anestesias com ketamina, dizerem que sentiram que estavam a pairar ou a flutuar acima do corpo. Por isso é que foi este o termo que ficou do termo dissociativo. Mas quando se usa neste modelo farmacológico uma escala que mede sintomas dissociativos, tipicamente patológicos, é a CADS, o que se encontra é que não existe correlação entre a experiência, neste caso a experiência dissociativa, e os benefícios terapêuticos, a resposta antidepressiva. Mas, se forem utilizados instrumentos mais abrangentes que medem todas as dimensões da consciência, incluindo a vivência do eu, está demonstrado de forma muito sólida que a ketamina também tem efeitos que podem ser considerados psicodélicos, segundo a definição que vimos há pouco, nomeadamente com doses ligeiramente mais elevadas do que sido administradas em contexto ou nos ensaios puramente farmacológicos, embora isto também possa acontecer em algumas pessoas nessas doses inferiores. Existem efeitos dose-dependentes, psicodélicos, de dissolução do ego, por exemplo, experiência de união, conexão, etc. E também agora os estudos mais recentes, que já têm olhado para a experiência psicológica, não apenas com escalas de sintomas dissociativos, mas com as mesmas escalas que estão a ser utilizadas na investigação com psicodélicos clássicos, que mostram correlação com estes efeitos subjetivos e a resposta antidepressiva. E, portanto, foi por isso que nós publicámos, que eu publiquei em conjunto com duas colegas, o ano passado, há 2 anos, um artigo no Journal of Psychopharmacology que tenta, no fundo, fazer um modelo unificado de tudo do que sabemos sobre a ketamina a vários níveis. E o que nós propusemos é que, de facto, o efeito agudo na modulação dos circuitos de recompensa, em combinação com a estimulação da neuroplasticidade nos dias seguintes, explica os efeitos antidepressivos rápidos, mas não podemos esquecer que este estado temporário de maior entropia e imprevisibilidade no cérebro vai fazer com que possam existir 2 tipos de experiências com a ketamina, em doses muito baixas, provavelmente alterações da percepção do corpo por os níveis intermédios da hierarquia cerebral, a tal Salience Network, que codifica o nosso eu corporal, ficar, neste caso, a funcionar de forma desintegrada, e, portanto, o que acontece é uma experiência dissociativa, mas com doses ligeiramente superiores da ketamina, o que acontece é esta desintegração chega aos níveis mais superiores da hierarquia cerebral, com características psicodélicas, dissolução do ego, etc. E o que nós propusemos é que, com um contexto psicoterapêutico adequado, estes benefícios podem ser mais mantidos no tempo do que se utilizar apenas o modelo exclusivamente farmacológico e aproveitarmos só os efeitos dos circuitos de recompensa e da neuroplasticidade da ketamina. E, por exemplo, este estudo do ano passado mostra algo muito interessante, que parece haver também um efeito dependente da dose. Afinal, doses ligeiramente mais elevadas de ketamina, 0,7, 0,8, 0,9 miligramas por quilo, ainda muito inferiores às doses anestésicas, 5 miligramas por quilo, parecem ser mais eficazes na redução de sintomas depressivos, mas depois também têm mais destes efeitos psicológicos agudos. E, portanto, quando se combina com psicoterapia, começa a haver alguma evidência de que pode haver uma maior resposta e uma resposta mais durável com a ketamina. E uma questão que também já foi aqui levantada pelo Albino e muito importante é pensar-se, então, mas que tipo de psicoterapia é que se deve fazer então, não é? Ainda não temos resposta a esta pergunta, mas sabemos também da investigação com psicoterapias que mais importantes do que entre cada uma delas são os chamados fatores comuns entre todas elas, que tem sido proposto que num contexto de terapia com psicodélicos são ativados de uma forma muito profunda. A relação terapêutica, através do cultivo ativo nas fases de preparação da confiança, atuação de problemas, portanto, experiências emocionais corretivas que podem acontecer durante a experiência psicodélica, clarificação ou insight em relação aos problemas, e nem todos os insights que surgem numa experiência psicodélica têm de ser válidos, daí a importância do componente psicoterapêutico, a sensação de o do let go, a pessoa conseguir lidar com a incerteza, também é algo trabalhado e está relacionado com também os efeitos de potenciação de estados meditativos dos psicodélicos e a ativação de recursos. No fundo, estas experiências de dissolução do ego podem ser depois, nos dias seguintes, sentidas muito com a pessoa como contactar com os seus recursos internos e com os seus lados saudáveis. E tudo isto parece, ou faz muito sentido que seja ativado numa terapia assistida, numa combinação entre ketamina ou psicodélicos clássicos e psicoterapia. E foi isso que, no fundo, nós propusemos. Começámos a fazer há cerca de 1 ano e meio um protocolo que combina sessões de ketamina com psicoterapia para pessoas com depressão resistente. Neste caso, não é bem depressão resistente, eu diria que um termo que às vezes se utiliza para este tipo de depressões são depressões ultra-resistentes, no sentido em que não foi só não responder a 2 antidepressivos, mas também as estratégias de combinação e de potenciação não terem respondido à psicoterapia. Tivemos inclusivamente pessoas que não responderam a ECTs e uma depressões pelo menos moderadas a graves e mais de 6 meses. Temos no nosso protocolo critérios de exclusão, claro, excluímos pessoas que tenham tido episódios psicóticos, pessoas com perturbações de personalidade grave ou abuso de substâncias e, claro, problemas médicos graves, cardíacos, que a ketamina costuma aumentar ligeiramente a pressão arterial. E o nosso protocolo
inclui sessões de preparação e depois sessões semanais de administração de ketamina, neste caso por via intramuscular, em que a pessoa está, neste caso, acompanhada por médico psiquiatra e psicoterapeuta. A experiência é uma experiência introspectiva, a pessoa tipicamente está a ouvir música e de venda, como na maioria dos ensaios com psilocibina e com psicodélicos clássicos. No final aplicamos instrumentos e era por isso que eu queria fazer toda aquela introdução, para olharmos para estes instrumentos que vou mostrar em seguida, da dissolução do ego, de desbloqueios emocionais, e a pessoa tem sempre no dia seguinte à sessão de ketamina uma sessão de psicoterapia, feito com as psicoterapeutas da nossa equipa, que serve para, no fundo, ajudar a pessoa a identificar os seus padrões, a implementar um processo de mudança, etc. Aqui utilizamos uma psicoterapia de orientação da psicodinâmica breve, e os resultados que vou mostrar em seguida são desta intervenção combinada. E, portanto, nas primeiras 12 pessoas, é uma case series dos primeiros 12 casos. Vou passar aqui o avião. Encontramos em todas elas redução de sintomas depressivos, suficientes para critério de resposta em 67% dos casos, e taxas de remissões na ordem dos 50%, de remissão, as pessoas deixarem de ter critérios para estar deprimidas, de 58%, que nesta população são, obviamente, valores muito interessantes. Claro que não temos, isto não é um ensaio clínico, não temos um controle placebo, mas são dados do mundo real e que são também muito importantes no contexto de investigação. Os efeitos secundários a maioria foram todos eles ligeiros, aumentos ligeiros de pressão arterial, 2 pessoas tiveram náuseas, 3 tiveram dores de cabeça, mas isto é autolimitado porque o medicamento é eliminado do organismo ao fim de 2h30 e, portanto, não se trata de uma administração regular que depois possa gerar mais efeitos secundários. E fizemos follow-ups, portanto, olhámos para, neste grupo, como é que as pessoas estavam no fim do tratamento. A maioria das pessoas faz entre 5 a 6 sessões de ketamina, uma por semana, depois fazemos uma avaliação e, neste caso, os resultados ao fim de 3 meses, ou seja, 3 meses depois do fim do tratamento, 50% destas pessoas continuavam não deprimidas, o que, tendo em conta o tipo de depressão que estamos a falar, e como devem entender, aqui foram enviados os casos mais resistentes, são de facto valores que nos deixam muito satisfeitos e que estamos agora a escrever um artigo para publicar estes resultados. Mas tão interessante como, penso eu, os resultados da eficácia e da segurança, porque, mais uma vez, não havendo controle placebo, temos que ter com cuidado para estes dados, são os efeitos do que é que acontece durante o tratamento, a experiência da pessoa. E, portanto, aquilo que nós encontramos é uma correlação, mesmo neste grupo pequeno, existe uma correlação entre a dissolução do ego na terceira sessão, nós fazemos aumentos ligeiros da dose de sessão para sessão, de acordo também com a experiência da pessoa e aquilo que ela tolerar. As pessoas que tiveram uma experiência com estas características de união, de conexão, de menor importância das suas preocupações, depois respondem mais ao tratamento no fim do tratamento. Existe também uma correlação, não existe correlação, por exemplo, que é o emotional breakthrough, portanto, no caso da ketamina, nos nossos dados, mostra-se mais correlação com esta dissolução do ego, que significa também que as experiências têm que ter valor terapêutico, neste caso parece ser esta mais específica. Encontramos uma correlação muito interessante entre as pessoas que tiveram esta dissolução do ego e insight no fim do tratamento, as pessoas reportarem num instrumento psicométrico mais compreensão sobre os seus padrões de funcionamento, e encontramos outra correlação entre o insight no final do tratamento e a redução dos sintomas depressivos, o que me parece dados também eles muito interessantes e que reforçam aqui a importância da experiência subjetiva. E, portanto, para concluir, de facto, as terapias com psicodélicos são um tratamento ainda experimental, mas emergente nesta área da saúde mental. Eu acho particularmente interessante este desenvolvimento em conjunto com a investigação translacional, desde os níveis mais celulares e moleculares até o que sabemos nas redes cerebrais e experiência psicológica, podendo unificar, falando do modelo biopsicossocial, esta intervenção trabalha claramente estes 3 níveis, mostrar que, pelo menos nos dados do mundo real, não é? Isto é importante, a ketamina associada com psicoterapia parece ser eficaz e segura em pacientes com depressão resistente. A experiência subjetiva parece ser importante, através desta correlação da dissolução do ego, que no fundo também era o que era previsto pelo tal modelo Novel Psychopharmacology, mas óbvio que isto também tem limitações, estamos a falar de um N muito pequeno, este modelo de tratamento é intensivo do ponto de vista do tempo que a pessoa passa com o psiquiatra e com o psicoterapeuta. Este é sempre um desafio, não é? Mas, ao mesmo tempo, os psicodélicos também nos têm mostrado a importância da relação terapêutica e, portanto, em termos de direção de linhas futuras, pensar se não fará sentido, e pensado muito bem, estas questões da regulamentação que o Albino e outras pessoas têm trazido são fundamentais para pensarmos bem em que contexto é que isto deve ser utilizado.
ketamina neste momento faz parte das guidelines da APA e da Veterans Administration para o tratamento de depressão. Portanto, de que forma e em contexto é que estes tratamentos devem ser aplicados? Como é que podemos reduzir os seus custos, sendo os custos, uma vez que o medicamento os custos são sobretudo o tempo dos técnicos. Como é que podemos reduzi-los? Tem-se pensado, alguns sítios já começaram, por exemplo, na Alemanha, a utilizar de grupo, de administração em grupo e, obviamente, fazer-se mais investigação, muitos ensaios clínicos, também estes dados de efetividade no mundo real complementam os dados dos ensaios clínicos, penso eu, de uma forma muito tem sido muito falado. E, portanto, obrigado pela oportunidade e estou ansioso também para ouvir o meu colega Frederico e a Leone. Pedro Rodrigues, muito obrigado, sobretudo pela capacidade de concentrar a informação e pelo entusiasmo depois no seu discurso. Então agora vamos passar de imediato. Só aqui os agradecimentos que de facto fiz como o Albino Maia, infelizmente, depois devia ter feito como ele, depois não tive tempo de agradecer, mas de facto foi muito importante, foi muito sintético, muito claro. Acho que passou muito bem a mensagem. Portanto, vamos passar de imediato ao Dr. Frederico Magalhães e depois, no fim, a Dra. Leonice Furtado. Dr. Frederico, por favor, tem a palavra. Muito obrigado. Eu vou só apresentar aqui o meu ecrã. Conseguem ver a minha apresentação? Sim, sim. Sim, muito bem. Então, começar por agradecer. Já não temos tanto tempo, vou começar por agradecer à ICAD este convite para me aliar hoje a este grupo de investigadores de relevo nesta área. Infelizmente, não tive a oportunidade na minha formação de aprender com estes colegas, que é uma situação que hoje já comecei a resolver e já valeu a pena ter vindo hoje por aquilo que já absorvi do Pedro e do Albino. Então, eu sou psiquiatra em Oxford, onde fiz a formação, e sou colaborador do Imperial College, onde colaboro como psiquiatra e terapeuta psicodélico em estudos de terapia com psilocibina, por exemplo, para o tratamento da depressão, como o estudo que o Albino referiu, e mais recentemente da anorexia. E paralelamente a isso colaboro aqui com uma clínica de ketamina em Oxford, no Serviço Nacional de Saúde, que abriu há cerca de 10 anos. E não tenho conflitos de interesse de relevo. Então, o convite que o CICAD me estendeu hoje foi de vir aqui falar sobre a utilização de psicodélicos no tratamento de adições. E para dar algum contexto, o ano passado, o Vasco Calado, na altura do CICAD, convidou-me para contribuir para um dossiê, que é público, de drogas, utilizações terapêuticas. E o convite hoje vem na sequência do meu contributo para esse documento, com o capítulo A Investigação Clínica com Psicodélicos em Adições, que é um tema interessante, porque representa uma conjugação de duas áreas de interesse para o ICAD, ou seja, por um lado as adições e por outro lado o uso de substâncias psicoativas em contextos terapêuticos para tratar as adições. E no fundo este documento representa, pelo menos um capítulo, um breve levantamento da história da investigação clínica com essas substâncias. Eu tinha hoje previsto apresentar o conteúdo desse trabalho, que tem um pendor mais académico, mas, no entanto, tive um contacto fortuito com a doutora Leonice Furtado, que me pareceu muito relevante ao nosso encontro hoje, e sabia que a doutora Leonice ia participar hoje, ia comparecer como parte do nosso encontro. E isto porquê? Porque, embora exista alguma pouca investigação com diferentes substâncias e ensaios clínicos promissores, embora de pequena dimensão e que mostram alguma eficácia dos psicodélicos no tratamento de adições, percebi que a doutora Leonice, no seu papel como diretora clínica do programa de terapia assistida por psicodélicos em Geneve, tem já um programa desenvolvido para o tratamento de adições com terapia para psicodélicos e que está atualmente a tratar doentes, adições, com recurso a esta terapia. Então, por isso, uma vez que aquilo que eu vim a apresentar está essencialmente contido no dossiê, num português relativamente simples, pareceu-me mais interessante pedir à doutora Leonice para partilhar aqui o seu testemunho vivo do trabalho e os resultados que tem tido. E aí cá teve a amabilidade e a flexibilidade de aceitar a sugestão. Antes de passar a palavra, queria só referir então duas ideias do levantamento que fiz e que me parece que possam ser interessantes para enquadrar um pouco o trabalho que tem sido feito. Em primeiro lugar, referi que o uso de terapia com psicodélicos para tratar adições não é uma ideia de agora e, de facto, a primeira utilização significativa de psicodélicos, o primeiro programa de psicodélicos em contexto clínico psiquiátrico terá sido precisamente para o tratamento de adições. E a história começa com Humphrey Osmond, que tinha interesse nessas substâncias, no LSD sobretudo, e que vivia em Londres e não tinha apoio para fazer estes estudos. Então partiu para a remota província de Saskatchewan, no Canadá, onde o convidaram para desenvolver um programa de investigação. Começou por
por investigar o potencial da substância nos seus colegas e nos seus familiares. Na altura, os controles éticos não eram tão apertados e então depois alguns pacientes do hospital. A ideia de usar LSD para tratar adições surgiu no enquadramento do LSD como um psicotomimético, na altura, era assim que era entendido pela Sandoz, ou seja, uma substância indutora de experiências quase psicóticas. E Osmond Humphrey Osmond e o colega Hoffer consideram relevante a semelhança entre os efeitos agudos do LSD e o delírio tremens, que é um estado confusional agudo que alguns dependentes do álcool experimentam em caso de abstinência, que por vezes induz uma abstinência por vezes induz uma abstinência prolongada de modo espontâneo. Então propuseram a indução de um estado delirante seguro em doentes com dependência de álcool e que pudesse ter efeitos semelhantes ao de delírio tremens. E as experiências revelaram-se promissoras, com alguns relatos de abstinência imediata e prolongada, e durante a década, isto nos anos 50, ainda 60, e durante a década subsequente, trataram mais de 700 doentes com alcoolismo e reportaram taxas de abstinência prolongada em cerca de metade dos doentes, que era muito superior aos outros tratamentos então disponíveis. Evidentemente, estes resultados são mais observacionais e não têm o rigor da ciência atual. Mas, entretanto, as experiências e relatos de doentes levaram a uma revisão do modelo teórico, porque, ao invés de estados delirantes, medonhos, os pacientes reportavam experiências positivas, bastante positivas, incluindo o desenvolvimento de entendimentos filosóficos ou religiosos, aqui já referido pelos colegas, experiências transcendentes e um aumento de sensibilidade aos sentimentos alheios, à importância dos outros. Então começava-se a questionar o modelo psicomimético dos psicadélicos e, ao mesmo tempo, a desenvolver-se um entendimento já da importância do contexto terapêutico em que se dava a toma do LSD, em termos de se alcançarem experiências mais positivas ou transformativas. Esse é o primeiro ponto que me pareceu interessante, que os primeiros ensaios clínicos com psicodélicos foram em adições e que já na altura se começava a salientar a importância terapêutica do material que surge no decorrer da sessão. Então, passando só rapidamente, este é um levantamento simples do capítulo que escrevi para o dossiê, em que coloquei todos os estudos que encontrei, isto não será exaustivo, mas escrevi a maior parte dos estudos, como veem, é um número pequeno de estudos, concentrando-se sobretudo sobre o álcool. Anteriormente à proibição que o Dr. Albino referiu, utilizava-se sobretudo o LSD, e mais recentemente a psilocibina, o MDMA, a ketamina e a ibogaína. De referir aqui especialmente um estudo, um outlier aqui de um estudo pequeno, que agora está em curso ou terminado, um estudo maior, mas um estudo sobre o tabaco, que tiveram uma taxa de remissão de 75% aos dois anos. Então, um estudo piloto com números pequenos, mais uma vez, mas valores muito, muito significativos. Então, passando para terminar, mais uma nota mais sociológica, antes de passar ao teu início, recentemente numa apresentação ao público, no Imperial College, ficamos sensibilizados pela intervenção de uma representante de pessoas com adições, um grupo de pessoas com adições, causou algum incómodo até pela forma que interveio, mas que nos interpelou perante a plateia e usou linguagem bastante forte. Disse: nós estamos a morrer, todos os dias a morrer, porque é que não nos ajudam? Porque é que não há investigação para nós? E, de facto, eu fui ver um site que agrega os ensaios clínicos dos psicodélicos, e em 103 ensaios clínicos havia apenas 3 com adições, isto apesar da promessa toda que havia inicialmente. E podemos apresentar diversas razões para que isso aconteça, como seja a falta de advocacia, o menor interesse do setor privado, dificuldades com a angariação de fundos e a suposta complexidade psiquiátrica destas populações. Mas, tendo sido as adições uma área de aplicação pioneira das terapias com psicodélicos e sendo os resultados tão promissores, acho que seria importante não ficarem esquecidos no contexto deste renascimento. E só para referir ainda, então, antes de passar a palavra, que fiz parte de um grupo que foi recentemente ao Parlamento Português, ao Grupo Parlamentar de Saúde Global, falar sobre a possibilidade de se rever o quadro legislativo sobre estas matérias, e exploramos, por exemplo, a possibilidade de considerarmos um modelo suíço que prevê o uso compassivo de terapia psicodélica em pessoas com condições resistentes ao tratamento, ou ainda de se criar um ambiente legislativo em Portugal que facilite pelo menos facilite a investigação nesta área em Portugal. E, posto isto, vou passar então a palavra à doutora Leonice. Bom dia a todos. Estão-me a ouvir? Ok, a minha internet não está nas melhores condições hoje, mas muito obrigada pelo convite. Obrigada, Federico, que
me deu esta oportunidade de poder participar. Obrigada aos colegas por estarem disponíveis para me ouvirem. Aqui venho, não vou ser repetitiva pelas apresentações dos meus colegas que foram excepcionais, o Dr. Albino e o Pedro, foram excepcionais sobre as substâncias psicodélicas. Eu vou tentar partilhar convosco aquilo que nós fazemos cá, em termos clínicos, e a minha experiência clínica em termos de utilização dos psicodélicos. Acho que é a Lúcia que tem que partilhar a minha apresentação. Está aí? Vou partilhar. Ok, obrigada. Já estão a ver? O Miguel está sem som. Tá? Estamos a ver perfeitamente. Ver e ouvir. Ok, está bem. Então, nós aqui no Hospital Universitário de Genebra utilizamos as duas substâncias, LSD e psilocibina, em condições clínicas no nosso serviço de adictologia. Isto começou em 2020. Para esse tratamento, nós pedimos uma autorização, visto que é um estudo compassivo, é uma utilização compassiva. O medicamento ainda não está pela Swissmedic, não está como um medicamento, então nós precisamos de fazer um pedido especial, um relatório que enviamos para o correspondente ao nosso Ministério da Saúde, que é o Ofício Federal da Saúde Pública, que é responsável por autorizar a utilização do medicamento nesse contexto. Pode passar. Estas são as formulações. LSD utilizamos de 100 a 200 microgramas. Psilocibina, começamos o tratamento com 15 a 20 a 40 miligramas, dependente da situação clínica. Temos idosos, que muitas vezes estamos a falar de idosos de 75, 85 anos ou mais, que podem vir ao nosso centro, e nesse caso podemos reduzir a dose a 15 miligramas, e também algumas situações clínicas começamos com uma dose inferior, dependendo do estado da ansiedade da pessoa, tal como o João falou, como é que a pessoa é capaz de lidar com a incerteza, para nós podermos adaptar as doses. Pode passar. Aqui no nosso centro de adictologia, onde eu trabalho, onde eu sou chefe clínica, é um centro ambulatório, mas também temos uma unidade hospitalar, onde tratamos os doentes. Eu vou-vos falar aqui no centro ambulatório, que nós tratamos, que sou responsável, o que eu trato. Desde 2020 que temos tratado os doentes. Desde 2020 até agora recebemos, e hoje precisamente, 230 autorizações. Cada doente pode fazer 3 a 4 tratamentos durante o ano. Por isso, tratamos uma média de quase 900 doentes. Desde essa altura. Só para terem uma noção, os pedidos nos superam, em termos de recursos humanos. Só de janeiro até agora, desde o ano passado, recebemos 3.019 pedidos. Os pedidos podem vir dos colegas, podem vir diretamente dos doentes, podem vir das outras clínicas. Pode passar. E vêm de todo o país. Nos critérios de inclusão para poder fazer o tratamento, os colegas também já falaram, não quero ser exaustiva, só podem ser admitidos as pessoas superiores a 18 anos, maiores de 18, e tem critério obrigatório pela UFSP, tem que estar em tratamento psicoterapêutico.
é fundamental para quando a pessoa nos contacta, esse é o primeiro aspecto que vamos ver, se existe realmente um tratamento e um seguimento psicoterapêutico. Em caso de depressão resistente, que é um dos critérios do FSP, a pessoa tem que ter tomado no mínimo 2 antidepressivos, esses 2 antidepressivos com um seguimento psiquiátrico correspondente, a dose máxima de cada medicamento, a vigilância do tratamento para verificar o insucesso terapêutico e a psicoterapia consequente para verificar o que é que foi feito, em relação aos sintomas da pessoa e a psicoterapia conduzida e bem conduzida. Tudo isso é avaliado. E temos outras patologias, todo o distúrbio de ansiedade, tratamos desde a doença obsessiva compulsiva, a ansiedade generalizada, as fobias e o PTSD. E as dependências. Não vos notei todas, mas todas as Não se está a ouvir. Estamos com problemas com o áudio da doutora Leonice. Não sei se a doutora Lúcia pode intervir aqui. a ouvir? Já Agora voltou. estamos a ouvir e a ver. Ok. Então, neste momento estamos a ter muita utilização de crack e também estamos a incluir doentes com crack. Temos doentes com utilização de heroína medical, que nós fazemos no outro centro, noutra unidade, também estão incluídas no tratamento. Por isso, todas as adicções com e sem substâncias estão incluídas no tratamento. E casos excepcionais que não pertencem à psiquiatria, como as cefaleias em salvas também, acompanhamento do fim de vida, também utilizamos em tratamento. Pode passar. O que nós excluímos para o tratamento, o risco suicida elevado, doenças cardiovasculares não controladas, a gravidez, aleitamento, a perturbação psicótica, a doença bipolar 1. O resto são avaliados de caso a caso, já tratamos do Perdemos o áudio. E agora o vídeo. Estamos a ter Vamos ver. dificuldades, não é? Ela tem tido, desde o início, assim, algumas falhas. Vamos ver se ela consegue. Já O que Marcos está já novamente. apareceu. Já estamos a ver a doutora Leonice. Ainda não ouvimos. tive mesmo, infelizmente. Depois perdemos o som e o vídeo agora. Se calhar Calhar vamos só o som, vamos pois ficar só sugerir com o som que ela fale sem imagem. e vídeo que é mais fácil, não é? Em termos Uhum. de O vídeo pesa mais. pesa mais. Sim.
Então, olha, faça mute no seu. Porque não. É que tivemos um problema no serviço e a internet, não sei o que é que aconteceu hoje e temos uma baixa. Mas está a ser resolvido. Está bom assim? Está. Se falhar, eu depois sugiro que fique só em áudio, que é menos pesado em termos de transmissão. Mas por enquanto estamos a vê-la e a ouvi-la. Não, perdemos outra vez o áudio. Agora o vídeo. Penso que está a deslocar-se. Agora estou. Consegue tentar falar sem a câmara ligada? Vou falar então. Espera aí, sem a câmera. Se conseguir falar sem a câmara ligada, porque a câmara pesa mais. Ok. E assim está melhor? Sim. Agora está-se a ouvir bem. Está-se a ouvir bem? Falhando, Agora ouço perfeitamente. falhando Ok. isso, doutor Aline, se pode-me ligar e eu ponho o meu telefone em alta voz. Vamos tentar Ok. isso também. Mas vamos ver como é que corre. Está bem. Já temos que aguardar mais um bocadinho. Olha, j'ai un souci, je suis dans une conférence psychédélique, mais elle est... Penso que estamos a ouvir a doutora Là, Leonice. c'est à 10. Et ça vai. Vamos ouvir melhor. Agora estamos a ouvir, sim. Ótimo. Eu estou aqui a tentar desembarcar o gabinete de um colega meu. Ui. Porque estamos todos com problema. Mas ficar ok, só com o áudio. Ok, então pronto. continuar só Ok, com parece áudio. que aqui está a funcionar bem. Só com áudio. Com áudio, Então, por favor. Nós aqui estávamos a falar dos critérios de inclusão que nós tratamos. Os doentes são excluídos da doença psicótica. O resto, todas as outras situações são avaliadas caso a caso. Pode passar. O nosso processo terapêutico começa com, esse é o nosso modelo, começa com uma triagem, recebemos os pedidos, são analisados esses pedidos, normalmente duram 1 a 2 meses, até vermos a pessoa. Nessa triagem é feita a avaliação com o enfermeiro da equipa, que faz uma anamnese do doente, verifica se são cumpridos os critérios do FSP, se existe parte psicoterapêutica e a medicamentosa, é avaliado, é recolhido toda essa anamnese, recebemos o relatório do psiquiatra ou do psicoterapeuta, nesse caso o psicólogo, e depois dessa avaliação do enfermeiro, se a pessoa cumprir esses critérios, a pessoa é vista então numa reunião multidisciplinar, onde discutimos, todos os médicos que estão incluídos no programa, discutimos a situação clínica e então, a partir dessa discussão, a pessoa é vista então numa segunda entrevista, numa segunda consulta com o médico, neste caso eu ou os outros colegas que estão cá no serviço. E a partir daí vamos fazer avaliação, nós fazemos a avaliação então desse insight terapêutico do doente, verificar quais são os sintomas que são, que restam ou remanescentes, apesar do tratamento psicoterapêutico e o tratamento medicamentoso, o que é que resta difícil para a pessoa. E avaliamos também o compromisso da pessoa
no seu tratamento psicoterapêutico, porque é isso que vai fazer a diferença e não propriamente a administração da substância e todo a neuroplasticidade que existe em termos cerebrais, mas sim a aplicação do que é que se passa nesse dia, essa dissolução do ego, esta diminuição do defeito de rigidez mental que existe na patologia depressiva ou ansiosa ou outra psiquiátrica, como é que a pessoa vai integrar isso na sua vida. Então, essa avaliação é feita com o médico. Pode passar? Depois disso, nós decidimos se a pessoa pode estar em condições de fazer o tratamento no nosso centro ambulatório ou vamos encaminhá-lo para a nossa unidade hospitalar. Explicamos que tem direito a 3 a 4 tratamentos, mas todos eles são sempre avaliados qual foi o investimento da pessoa pós o tratamento, pós a administração da substância, na sua psicoterapia, qual é o investimento, o que é que se passou para podermos seguir para os tratamentos seguintes, mas depois eu desenvolvo mais à frente. Explicamos todo o processo, que vai ter discutimos com a pessoa, como é que vai ser feito o tratamento, o dia do tratamento, damos todas as informações necessárias para esse dia, fazemos um pedido de análises, inclui as análises gerais, mais o eletrocardiograma. As sessões e a escolha da substância, discutimos a escolha da substância, a adequação da substância à situação clínica e depois faz-se o relatório final que é enviado para o FSP, esperamos a resposta. Uma vez recebida a resposta, então organizamos o tratamento. Pode passar? Esta é a nossa avaliação. Como vos falei, a importância dos sintomas residuais que o impede a funcionar, porque isto tem que ser explicado ao FSP para que autorize o pedido. Discutimos com as pessoas o objetivo terapêutico, quais são as suas expectativas, porque existem imensas expectativas mágicas, existem muitas crenças mágicas que tomamos um medicamento, então a neuroplasticidade instala-se e fica resolvido. Temos que esclarecer essas situações, que não é assim que funciona, mas sim o que é que a pessoa integra desse dia do tratamento na sua vida, quais são as mudanças, o trabalho visando as mudanças que vão fazer a diferença. Pode passar? Então, depois de recebermos a autorização, há uma preparação. Essa preparação é feita com o enfermeiro dependente das situações clínicas ou é feita médico-enfermeiro. Nessa preparação, revemos os objetivos, verificamos o resultado das análises. Para as mulheres é necessário fazer um teste de gravidez. Entregamos uma lista da preparação, o vestuário que devem trazer, o estar confortável, damos uma playlist da música, como é que podem selecionar a música, evitar as músicas que têm palavras, discurso, e revemos a medicação, porque há medicamentos que temos que diminuir até deixar. Antes do tratamento, fazemos toda essa revisão, toda essa checklist antes. Em casos de dependência ou álcool ou outras substâncias, organizamos a abstinência no nosso serviço ambulatório ou hospitalar ou com a clínica privada ou com o médico privado, antes do tratamento. Pode passar. No dia de tratamento, fazemos uma avaliação de entrada e de saída, que é feita médico e enfermeiro, os sinais vitais, depois é administrada a substância, a psilocibina é entre 6 a 8 horas e a LSD entre 10 a 12 horas. Normalmente 9 horas, 8 horas LSD, alguns doentes a maior parte dos doentes já não têm efeito e são reavaliados e podem sair da nossa unidade. Sendo que todos os doentes que saem da nossa unidade devem ser acompanhados até a sua residência. Normalmente o nosso centro
é no centro da cidade, temos hotéis próximos, acompanhamos os doentes, se ficam nos hotéis, acompanhamos, porque recebemos os doentes de toda a Suíça, acompanhamos até o hotel, ou então, e se não ficam no hotel, que são residentes aqui de Genebra, ou fora, os familiares, alguém tem que o acompanhar e tem que o vir buscar no nosso centro. Ninguém pode sair do centro sozinho. Durante todo o tratamento, o enfermeiro é permanente na sala. Nós fazemos, o médico passa várias vezes ao longo do tratamento. Normalmente não interrompemos o tratamento, há no início avaliação através de questionários médicos e no final do tratamento também há uma avaliação através de questionários médicos, depois há uma entrevista médica para ver como é que está a pessoa, encerramos e pode ir para casa, encerramos a sessão. E no dia seguinte pode passar, que é a integração. Nessa integração, vamos discutir o que é que aconteceu, a pessoa vai partilhar connosco o que se passou, quais foram as vivências. Temos vários casos, desde de acessos de risos ou acessos de lágrimas, de ansiedade muito importante, que acontecem durante o tratamento, que fazem parte do efeito da própria substância, das próprias substâncias. E quando é muito difícil, nós podemos dar lorazepam, ansiolítico, ou então a ketanserina, que é o caso muito raro, só tivemos um caso em que temos a ketanserina. Os outros casos se passam geralmente bem. E no dia seguinte discutimos tudo isso e então aí nascem as pistas terapêuticas através desse novo olhar sobre os problemas, através dessa flexibilidade mental, emocional face aos seus problemas. Eu não sou eu, como referiu o Dr. João, o Dr. Pedro, acho eu, na sua apresentação, que eu não olho só para mim, essa dissolução do ego, não sou, se calhar, não sou assim o mais importante. Essa rigidez que existe a nível mental nas situações psiquiátricas, há uma flexibilidade e nós vamos então aumentar e motivar e ver como é que a pessoa pode integrar essa flexibilidade que teve acesso durante o tratamento, como é que vai integrá-lo na sua vida. Aí são estabelecidas as primeiras pistas terapêuticas e depois vamos avaliar essas pistas terapêuticas posteriormente. Pode passar? Um mês depois, vamos então fazer o que nós chamamos amplificação, que é esta reavaliação que nós fazemos um mês depois, para ver as pistas terapêuticas que apareceram nesse dia, como é que elas foram integradas na vida do dia a dia da pessoa, como é que o trabalho psicoterapeuta foi conduzido visando os objetivos da pessoa ao início do tratamento e o que é que resta, apesar do investimento psicoterapêutico, apesar dos exercícios na sua vida, apesar da inclusão de tudo o que apareceu durante o tratamento, o que é que ainda resta? Em termos práticos, uma pessoa que veio com sintomas depressivos e havia uma anedonia importante, uma abulia importante, não consegue lidar com a sua vida, será que conseguiu introduzir mudanças na sua vida e fez, e saiu de casa, e conseguiu encontrar amigos, e conseguiu interagir com a família, conseguiu fazer alguma coisa na sua vida? Apesar disso tudo, ainda restou algum sintoma, então avançamos para o segundo tratamento com objetivos para o segundo tratamento e vamos tratar as dificuldades remanescentes. E assim sucessivamente para os outros tratamentos. Pode passar? Quero partilhar convosco um caso clínico, espero ainda estar dentro do tempo. Sim, mesmo a acabar, mas sim. Ok, então este é um caso clínico de um senhor de 71 anos, que vive com a sua companheira, tem 3 filhos já maiores. Este senhor, quando nos contactou, tinha
um distúrbio depressivo recorrente, tratado há mais de 30 anos, com antidepressivos vários, inclusive neuroléticos, uma dependência a álcool, um distúrbio de ansiedade com o medo das alturas, a acrofobia, sendo que a Genebra tem muitos pontos, o senhor foi se limitando, deixou de conduzir, deixou praticamente de sair de casa porque não conseguia atravessar as pontes. E para o fazer, consumia grandes quantidades de álcool. Vimos o senhor, ele estava limitado, não saía, como eu disse, tinha uma dificuldade relacional, social, consumia grandes quantidades de álcool para poder estar em sociedade. Como é que ele se descreve? A sua personalidade: eu sou insensível, não gosto de estar com os outros, gosto de ler literatura sombria, sou insensível ao sofrimento dos outros, não tenho compaixão e tinha pouca ligação com a esposa e os filhos. Ele mostrou na consulta uma ansiedade severa, tinha ideias autodepreciativas, se denegria imensamente, estava triste, tinha pensamentos mórbidos, porque viver já não tinha muita importância, e o consumo massivo de álcool. E mostrou um pouco envolvimento na sua psicoterapia passada, foi por esse motivo que eu o segui. E banalizava o consumo do álcool. Após o tratamento, o que é que aconteceu? Ele mudou a sua perspectiva, a sua forma de ver a sua vida e ver os outros. Isso foi para o álcool. Nós fizemos, em termos psicoterapêuticos, a minha especificidade é TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Nós fizemos a exposição aos bares que ele frequentava sobre o álcool. Ele deixou de consumir o álcool, ele já não tinha ansiedade, não tinha necessidade de consumir o álcool para poder colmatar a sua ansiedade. A seguir fizemos uma exposição sobre LSD, com a realidade virtual para tratar a acrofobia. Fizemos sobre a substância, sobre LSD, fizemos a realidade virtual para tratar a sua acrofobia e a seguir fomos em vivo fazer a exposição em vivo e o senhor conseguiu atravessar a ponte. Hoje é uma pessoa que sai socialmente, raras vezes consome o álcool, quando consome é festivamente, excepcionalmente e só consome um pequeno copo de vinho. Diz que não tem vontade de beber o álcool, consegue sair em família, ele tem uma relação boa com os filhos atualmente e planeia casar-se e já fez as férias em família, coisa que ele não fazia há imenso tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Leonice. Aliás, agradeço ao painel todo. Não é? Tivemos aqui várias apresentações, não é? Que demonstram, sobretudo, uma experiência clínica e já algum saber acumulado. Nós ultrapassámos o tempo, mas eu não sei se temos alguma questão que ainda possamos responder. Temos aqui uma mãozinha no ar. Dr. João Golão, por favor. Não são mãozinhas no ar, são apenas algumas reações dos participantes a baterem palmas. Muito obrigado. Só as palmas são, desculpa, eu estava a ver mal. Temos aqui algumas perguntas, não sei se teve a possibilidade de... Eu acho que pelo menos uma ou duas perguntas podemos e devemos avançar. Acho que sim, Miguel, força. Temos aqui uma pergunta da Alexandra Alvarez. É possível encaminhar pessoas para este programa, sobretudo do Hospital Júlio de Matos? Podem responder diretamente, claro. Sim, os pedidos são feitos, chegam-nos os pedidos feitos através dos psiquiatras do hospital, mas estamos a receber pedidos também fora da área, desde que seja feito por um psiquiatra. Estamos a receber pedidos, sim, com algumas listas de espera neste momento, mas estamos a receber pedidos através dos centros de saúde e dos hospitais e dos psiquiatras, sim. Bem, obrigado. Próxima pergunta.
Temos aqui outra pergunta da Maria Barbosa. Doutora Leonilde, este tratamento tem custos para os utentes? E já agora acrescento da Margarida Vidal, qual a substância usada no tratamento? Nós penso- utilizamos. Tá? Estamos a ouvi-la, Dr. Leonil. Ok. Nós utilizamos a LSD e a psilocibina. No nosso centro não utilizamos a ketamina, mas temos outro centro que utiliza a ketamina. Tem custos, e esse custo da substância é a cargo da pessoa. Não disse uma coisa, o tratamento só é acessível a residentes na Suíça. O LSD custa 128 francos suíços, correspondente aproximadamente ao mesmo valor em euros, 100 micrograma. A psilocibina, 5 miligrama de psilocibina custa 104 francos suíços. Por isso, começamos o tratamento com uma média de 400, 500 francos. E esse valor a pessoa tem que pagar. Todo o resto está incluído no serviço de saúde, nos seguros. Certo, muito obrigado. Mais questões? Tínhamos aqui uma já bastante anterior, da Rita Baião. Este ensaio foi aberto e de braço único? Eu penso que esta questão foi colocada na altura da apresentação do Dr. Pedro Rodrigues. Sim. Não sei se quer responder. Sem som, Pedro. Pedro está sem som. Peço desculpa. Já está. O que eu apresentei não é um ensaio clínico, portanto, o que nós temos é um protocolo clínico de tratamento, não é? O que nós estamos a fazer é acolher dados durante esse protocolo clínico, tanto relativamente aos sintomas, como apresentei, e, no fundo, com um projeto de investigação associado a demonstrar os resultados que demonstrei, mas não é um ensaio clínico. Agora, é um desenho semelhante a um ensaio aberto, sem placebo, sem controle. Sim, é um desenho semelhante, mas é um protocolo, não um ensaio. Certo. Pronto, eu, se calhar, eu pessoalmente só dava aqui uma experiência pessoal. Nós, no Centro das Taxas, tivemos duas pacientes, que procuraram, por si pelos seus meios, fazer experiências com ayahuasca. Obviamente, a experiência integrativa foi feita por um xamã, fora de um contexto médico e não estudado. Mas os resultados eram pensar que ambas obtiveram, uma delas teve um período de remissão de consumos de crack de cerca de 5 anos, que é notório. A outra um pouco menos. Não é? O que nos leva a pensar que este período, esta fase integrativa, não é fundamental, não é? E deve ter o acompanhamento psicoterapêutico. Eu só ponho uma questão. Geralmente, a própria equipa que faz a administração é a equipa que segue a pessoa em termos de psicoterapia. Foi o que eu entendi. Não é verdade? Nós aqui no nosso centro administramos, temos várias situações. Há doentes que nós seguimos aqui no nosso centro e fazemos o tratamento. Maior parte dos doentes são seguidos externamente pelos colegas do privado ou de outros serviços de saúde, os outros hospitais do Estado. Obrigado. Eu penso que na equipa do Júlio de Matos não é assim. As pessoas são seguidas na equipa, não é? Sim, durante o tempo que dura o tratamento, que é mais ou menos 1 mês e meio, não é? Se considerarmos preparação, as 5, 6 sessões de ketamina, entre 1 mês e meio e 2 meses, são seguidos do ponto de vista da psicoterapia com os psicoterapeutas da equipa. Depois, em alguns casos, se já estavam a fazer psicoterapia, tomam o seu processo, noutros já não é necessário, vemos um bocadinho caso a caso, mas durante o tratamento, a fase ativa da administração de sessões de ketamina, a psicoterapia é feita com os psicoterapeutas, neste caso a que esteve até durante a sessão, e, portanto, é assim. Certo. Muito obrigado. Eu, se calhar, devido ao termos já ultrapassado o tempo, não é? Vamos encerrar a sessão. Sim? Antes de encerrar a sessão, gostaria, no último slide, nós estamos a fazer um estudo cá, que é para vermos o motivo do consumo da psilocibina na nossa população, na população portuguesa. Por isso, os caros colegas, se puderem partilhar o link aos vossos doentes e mais, agradece imenso. Nós agradecemos.
Não sei, então peço depois que nos envie o link para ser Sim. distribuído pelo ICAD. Está bem. Tá. Certo. Então pronto, eu Tá. agradeço mais uma vez, foi um painel, a meu ver, extremamente importante, prático, pragmático, com experiência clínica adquirida, e agradeço a todos os participantes e a todas as pessoas que conseguiram trazer isto até nós e todas as pessoas que intervieram neste painel e também a todas as pessoas que se inscreveram. Foi um número bastante elevado. Portanto, muito obrigado a todos e até ao próximo painel. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Não sei se me ouvem. Ouvimos? Pronto, já agora permitam-me só uma palavra também de agradecimento em nome do ICAD pela participação e pelas excelentes apresentações nesta videoconferência. Ficam alguns desafios, foi ótimo termos tido a oportunidade de conhecer as experiências práticas levadas a cabo, mas ficam no ar os grandes desafios que o professor Albino Maia deixou no final da sua apresentação e que tem a ver com o quadro regulatório para isto, para este tipo de intervenções. É importante que, por um lado, seja possível dar continuidade à exploração destes caminhos, mas que isso seja feito também de uma forma segura, sob o risco de deitarmos fora o menino com a água do banho. Quer dizer, é importante que as coisas sejam feitas de uma forma segura, que seja encontrado o caminho para uma regulação eficaz, que estas eram de facto as grandes. Como lidar com o envolvimento dos profissionais não médicos era uma das questões que o professor Albino Maia nos deixava. Intervenções baseadas no hospital, em hospital ou fora dele. Enfim, há aqui várias questões que deverão ser acompanhadas. Permitam-me só deixar aqui um comentário. Há dias participei numa discussão a propósito do fentanil e do temor de que ele venha a entrar de uma forma mais decisiva na nossa realidade. Mas o que é facto é que se constata que o fentanil, longe de estar ausente da prática, nomeadamente a prática clínica em Portugal, está cada vez mais presente, é muitíssimo mais utilizado do que aquilo que eu imaginava. Ainda assim, temos um número quase residual de pessoas que pediram ajuda por dependência de fentanil e quase todas elas resultaram da intervenção, enfim, desenvolveram a sua dependência num contexto de iatrogenia. Felizmente ainda não temos um mercado ilícito significativo, pelo menos em Portugal. Mas é importante mantermos a perspectiva de que o fentanil e outros opiáceos sintéticos são fundamentais é fundamental que estejam disponíveis para a sua utilização terapêutica. Algo que eu não tinha também uma noção muito clara, mas como foi dito nesse contexto, foi que, por exemplo, durante a pandemia, grande parte daqueles doentes que vimos ventilados e em situações de life-saving foram submetidos a terapêutica também foram sedados utilizando o fentanil. Portanto, é fundamental que, seja no nosso contexto, seja em outros países, em outros contextos, nomeadamente em grandes e muito significativas zonas do mundo, substâncias como o fentanil estejam disponíveis e sejam utilizados no contexto terapêutico. Aquilo que a nós, CICAD, nos preocupa, sobretudo, é a questão da utilização fora desse contexto e o potencial de dependência que pode ser ocasionado. Portanto, tudo isto exige, de facto, um quadro regulatório muito bem pensado e para o qual, naturalmente, estamos disponíveis para dar o nosso contributo. Penso que é fundamental que seja encontrado esse quadro para que esta atividade seja desenvolvida com segurança
e dentro de um quadro irrepreensível do ponto de vista das normas fixadas. Professor Albino Maia, tem a mão no ar que queria comentar também, faça favor. Se me permitir, antes de mais, agradecer-lhe pela intervenção novamente cirúrgica, mas precisa, sobre as questões fundamentais que estão em cima da mesa, e acrescentar que quando pensamos em regulação, temos que pensar em segurança sem dúvida, mas temos também que pensar em equidade e equidade de acesso. E os modelos de que nós ouvimos falar hoje de manhã não são modelos que o permitam. Portanto, não é com utilizações off-label, pseudo-experimentais, ou com utilizações em modelo o modelo suíço, que eu acho que é um modelo, do ponto de vista regulamentar, para a evidência que nós temos agora, é um modelo ótimo, mas não é um modelo que promove um acesso equitativo, nem é um modelo que permite o acesso a todas as pessoas que precisem dele, não é? Portanto, nós para termos estas substâncias colocadas numa posição em que possam ser utilizadas para todos aqueles que dela têm necessidade, precisamos de ter mais conhecimento e precisamos ter mais conhecimento de qualidade. E precisamos que esse conhecimento seja discutido nos meios científicos, científicos e regulamentares, onde habitualmente se faz esta discussão, e evitar que essa discussão se faça nos jornais. O Pedro? Comentário muito breve sobre este tema que acho muito importante e que na verdade até no início que se houvesse tempo de falar de como é que se implementa na prática o protocolo, não é? Mas só muito brevemente, porque acho que essa segunda questão se calhar é menos relevante, eu acho que o Albino tocou aqui num ponto fundamental, a questão do acesso, não é? Como é que se consegue fazer isto de uma forma, este tipo de intervenções no geral, de uma forma que seja ao mesmo tempo acessível, mas também segura, não é? Eu, na minha opinião, não é? Isto vale o que vale, acho que o facto de termos um SNS é uma grande vantagem do ponto de vista de se poder dar acesso a este tipo de tratamentos a estas pessoas, que eu acho que também devem estar disponíveis em contextos privados, mas o SNS é que deve-se pensar de que forma é que este modelo que temos aqui, e eu disse-o, não é? É muito exigente do ponto de vista do tempo de técnicos que temos, não é? E, portanto, uma reflexão que pode ser feita poderá ser, será possível que este tipo de tratamentos possa ser feitos em vez de estar só uma pessoa com a administração do medicamento, a estarem vários? Isto começa a ser investigado e feito noutros sítios. E, portanto, eu acho que o SNS é aqui um ponto fundamental de se pensar se isto é um tratamento que vale a pena fazer ou se não vale, não é? E, portanto, os poucos sítios que estão a fazer, acho que eu têm a responsabilidade e trabalho de colher os dados para demonstrarmos de facto se neste modelo isto funciona ou não. Funcionando, e acho que os dados são claros, não é? Aí temos de pensar, ok, de que forma é que isto pode ser adaptado de forma a poder ser expandido a outros hospitais e a outros contextos, mas sabemos que temos um SNS muito reduzido de recursos e que é um desafio muito grande. E que neste caso, eu aí vou falar só de uma coisa importante que eu toquei, que é, nós não sabemos ainda os custos que a psilocibina e MDMA se vierem a ser aprovados, quais os custos desses modelos de tratamento, e sabemos no caso da ketamina, que também tem desvantagens e limitações, mas temos aqui a vantagem do medicamento que o custo em si é reduzido. O desafio é, de facto, como utilizar de uma forma segura. A ideia da psicoterapia, penso eu, contribui muito para a segurança e para a eficácia, mas aumenta os custos, é de facto um desafio e é importante essa discussão ser feita, como o Albino agora disse, precisamente nestes círculos e não nos jornais, sem dúvida. E esse é outro desafio, porque é um tema que as pessoas estão muito interessadas, é muito fácil, existe um hype em relação aos psicodélicos e transmitir a mensagem de uma forma clara, às vezes os próprios meios de comunicação social querem mensagens muito fortes que passem, ou isto é uma coisa fantástica, ou isto é uma coisa super perigosa, quando na verdade, na minha opinião, não é nem uma coisa nem outra, é uma ferramenta que tem vantagens, tem desvantagens e esta mensagem é complexa às vezes de passar e, portanto, totalmente com o que o Albino disse, que é nestes sítios que se deve, e noutros, feita a discussão. É um desafio. Muito obrigado por um comentário muito pertinente. Pronto, mais uma vez, muito obrigado a todos os preletores, obrigado ao Miguel pela excelente moderação, obrigado aos nossos colegas que organizaram esta videoconferência e
devemos de encontrar-nos em breve para dar sequência a neste contexto ou em outro, porque seguramente haverá próximas oportunidades para voltarmos a discutir este tema. Muito obrigado a todos, muito bom dia. Muito Obrigado obrigado. a todos os participantes que Obrigada. estão connosco. Fim de Até à semana. próxima videoconferência.